E foi naquele momento, inclusive foi na Bienal, que eu tive uma experiência muito forte com o Senhor ali naqueles dias vendendo os livros. Eu realmente entendi que eu nunca havia saído, né, desse propósito, desse chamado para missões. Eu entendi que estar ali era um chamado missionário, que aquilo ali era o campo que o Senhor tinha me entregado, assim. Isso aqui não é um hobby, isso aqui não é uma coisa só pessoal, isso aqui é um propósito que o Senhor tem e Ele me colocou aqui. E eu acho que pra mim a adrenalina de poder viver algo que é sonhado pelo Senhor e não por você é tão gostoso. Porque, é o que eu sempre sinto na FEFIC, na Bienal, né? E eu falei assim, meu Deus, então é isso que eu quero fazer, eu quero abraçar isso mesmo. E entendendo que não vem de mim, que isso é um compromisso, um movimento, um propósito que o Senhor tem, que o Senhor tá fazendo, né? E que Ele tá me convidando pra participar. Isso tudo foi criado pro Senhor. Se a gente tem a fonte inesgotável de inspiração, que é o nosso Criador, poxa, os nossos livros tinham que ser os livros com maior excelência, os nossos filmes tinham que ser os filmes mais criativos, mais disruptivos, aqueles que realmente, né, revolucionam, assim. E eu falei, poxa, eu quero juntar artistas, escritores que querem trabalhar com isso, que sonham. E aí, nisso surgiu os encontros. Então, a FEFIC começou com um encontro de escritores cristãos lá em BH. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Peregrino do Alvorada. Nós estamos começando mais uma vez, depois de você sair de um episódio só sobre jogos. Agora a gente vai entrar num outro território, talvez tão importante quanto, talvez tão misterioso quanto. E você vai conhecer novas aventuras, talvez, e entrar em um grande exercício de você talvez ir para uma galáxia muito, muito, muito distante, há muito, muito tempo atrás. Então vamos discutir bastante coisa sobre isso, já eu falo mais. E antes eu preciso chamar os meus amigos Ale e Japa. Entrem aí, Japa e Ale e Japa, os nossos grandes hosts. O que é mais legal e misterioso que jogos, Gui Amarillo? Que isso, Japa já quer começar. A força. A força. Que a força esteja com você. Você já ouviu isso em algum lugar. Olha aí. Quê? May the Force be with you, cara. Sim. É o inglês das ruas. É o inglês das ruas. Calma aí, é o inglês. Calma, mano. Street. Britânico. Street. Esse seu inglês australiano eu não consigo entender. Você conviveu muito tempo com o Peter Jackson na Nova Zelândia. May the Force be with you, meu amigo. Ele é o Raj, ele é o Raj do Peregrino. Que isso? Você tá muito contemporâneo. Desculpa. Tá muito contemporamático. Contemporâneo, você que está querendo aí. Eu estou usando o meu ataque de oportunidade da vez. Não é mesmo? Lembre do amálgama. Amálgama. Já apareceu aqui a revistinha que eu ganhei. Lembre de amar. Lembre de teoria da inspiração. Isso aí. Mas já que a gente tá numa confusão danada aqui, que a gente tá falando um monte de coisa que você não tá entendendo, mas também talvez você assistiu os últimos filmes do Star Wars e não entendeu nada, mas eu tenho certeza que se você ler esses dois trabalhos que eu vou citar agora, e talvez observar a vida dela e etc., você vai entender e vai entender muita coisa. Então, a autora de Escolha do Verão, a autora de Clãs da Lua, a organizadora, idealizadora, que isso, hein? Realizadora, a mente por detrás, produtora, CEO, que isso, executiva e CFO, todos os cargos. UFO. Mas fala de tudo que tem. Tudo que é possível. 3 siglas e termina com... Olha só, eu não vou falar mais nada, porque a gente tem que elogiar muito e a gente vai elogiar com ela aqui. Eu queria chamar a Sara Guzella aqui. Entre Sarinha. Aê! Coloca palmas na edição. Obrigada, gente. Bem-vinda, Sarinha. A gente já falou de você no Peregrino. Sério? Porque nós já fomos à FEFIC. No episódio e aí especial, tem um vídeo perdido aí que a gente fez um tour na FEFIC, que foi ali no Mackenzie, São Paulo. A gente não, e a gente mostrou você, você falou um pouquinho, né? A gente, o Gui. Eu tava lá, não participei dessa gravação, mas tudo bem. Eu também. Eu apareço no vídeo, inclusive. Você aparece mesmo. Pois é. Eu tava lá, próxima me contrataram, me mandaram o cachê. Você ficou de quê? Você tava gravando ou você só apareceu apareci, de... fiz não me entrevistaram também, não. Ah, tá, entendi. Na próxima eu entrevisto vocês. Tá bom, obrigado. Eu estava jogar lá. de escanteio. Eu estava lá. Tudo bem. Mas tudo bem. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada. Não ligue pro Gui. Tô brincando. Não ligue desse menino Muito aqui. bom. A Sara, eu falei dos seus livros, depois a gente fala mais. Eu gostaria que você se apresentasse pro povo. O povo te conhece, assim, talvez os que viram o vídeo, etc. Mas conta um pouquinho sobre você, sua trajetória, de onde você é.
E depois a gente vai perguntando mais algumas coisas. Pessoal, meu nome é Sara, eu sou autora de ficção cristã, então eu escrevo ali fantasia, ficção científica, mas tudo com valores e princípios da nossa fé, a cosmovisão cristã que vai costurando ali na narrativa. Sou mineira, pão de queijo. Olha aí. Eu ia falar cafezinho, mas eu não gosto muito de café, mas eu defendo meu estado mesmo. E o café mineiro também tem a sua diferença considerável com o café paulista. Mas o nosso pão de muito queijo açúcar, gente. mas é porque Você é o que mineiro, melhora, não faça né? isso. É o que melhora isso, um cara. pouco. O cara quer ensinar o povo de Minas a fazer café agora. E lá o Agora pessoal é fui cancelado. Ele é assim mesmo. Ele é meio perigoso. arrogante. É um território perigoso pra você Ele entrar grita lá. rachado. Não, daqui a Tadinha, pouco, Sara, a gente já daqui a tá pouco a de gente começa a tempo. falar de bolacha, essas coisas. Não, mas, Sara, continua. Não, mas é porque eu tinha que exaltar o nosso pão de queijo, gente. É Porque não isso, tem faz como. sentido. Pão de queijo. Não tem como. Pão de queijo de Minas é único. Qualquer outro lugar não é pão de queijo. É um negócio ali. Bruninho Mars que o diga. Exatamente. No vídeo lá tinha o quê? Tem um negócio Pão de aí. queijo. A única culinária assim, brasileira que apareceu foi o pão de queijo. Então, se você Podia tá ter comido vendo também, coxinha, né? Isso foi um erro dele também. Ele comeu? Pareceu ele Não, comendo coxinha. mas Não, ele ele podia, deveria. né? Podia. Não, mas pão de queijo é superior. Então... Eu ia entrar no assunto sobre coxinha, mas depois É eu melhor deixa não. aqui. É melhor não. Sara, continua. Sim, eu sou de Minas, de Belo Horizonte. E como o Gui falou, eu sou idealizadora da FEFIC, que é a Feira de Ficção Cristã e Cultura. E é um pouco de... É um ministério mesmo, né? Que o Senhor me entregou e é um pouco da realização de um sonho que eu tenho desde a adolescência, de conseguir encontrar esse lugar de convergência, assim. Esse lugar onde a cultura, onde os filmes, onde os livros, tudo aquilo que eu sempre cresci sendo completamente apaixonada, pudesse encontrar o Senhor e pudesse estar ali para glorificar o Senhor também. Então, a FEFIC foi um presente, né, que o Senhor me entregou e que é um pouco disso, de criar esse espaço e esse ambiente onde a gente pode se encontrar, convergir e criar para a glória de Deus. Legal. Muito massa. Como é que foi esse negócio de você... Você falou que você é autora, né? Então você Sim. escreve. Como você começou como autora? A gente tá com 2 livros. Boa, Lê, pega aí o livro dela. Depois a gente vai falar desse daí, porque tem um negócio especial aí. Fique escondido. Tem 2 livros publicados pela Thomas Nelson. Um deles é esse daí, Escolha do Verão. Sim. Ele é fantasia. Uhum. E o outro que é, Os clãs. em tese, mais novo. Embora eu saiba de uma história aí que não é exatamente mais novo. Sim. Ele é uma ficção científica. Sim. Então, como é que você chegou nisso? Vou escrever. Eu sempre quis ser escritora, desde os 12 anos, assim. Eu tive algumas obras que me influenciaram muito para querer escrever, né? No início, na verdade, eu falava, eu quero contar histórias, eu quero trabalhar com cinema. E, não coincidentemente, a principal obra, eu acredito que me tornou escritora um pouco, foi Star Wars. Olha só. Que legal. Porque, nossa, marcou a minha vida, assim, eu lembro. Chegou a ler os livros? Não, eu tenho. Tem os livros, né? Trilogia Troll, tem Eu cara, tenho tem uns os livros 2 legais. do Timothy Zahn, eu acho. Timothy Zahn, Aí que eu escreveu comecei o da o primeiro. Trilogia Troll. Eu comecei o primeiro, mas foi bem na época que a Disney comprou a Lucasfilmes, aí eles falaram que eles não valiam. Não era mais tudo oficial. Legends. Aí eu falei, Sim, virou não vou ler. Legends. Né, Ale? Pra nossa tristeza. Pois é, Evento canônico. um sofrimento. Evento canônico que detona Star Wars, né? Mara Pois é. Jade Skywalker É isso que eu ia falar. ficou esquecida na história. Mas a Sarinha tá aí, ó, vestida, paramentada com Star Wars. Exatamente, honrando, assim. Então, foi uma série de filmes, né? Que quando eu Sim. assisti, eu tinha lá pros meus 11, 12 anos, eu fiquei completamente encantada e apaixonada mesmo. Só Aí, uma ó. perguntinha dentro disso. Começou por onde ali? 1, 2, 3 ou 4, 5, 6? Só pra saber. Começou pelo episódio 1, porque tava voltando pros cinemas. Sim. Então, Com comemoração, Novembro acho que de 2000. 10 anos, Eu eu vi acho. cinema- A o New New Generation. Generation. Né? É. A New Não Generation. tem como. Tá bom, não tô falando nada. Vocês estão falando aí, eu não falei E nada. hoje todo mundo gosta do... Entendeu? Hoje eles foram Hoje redimidos. o 1, 2, 3 foi redimido É, completamente. foi Depois das redimido. atrocidades de 7, 8, 9. gente. Depois de Obi-Wan Kenobi. É, depois tudo de bem. Boba Não fale Fett. mal de Obi-Wan. 1, 2, 3. Dave é Filoni, Prime. Dave Filoni consertou o 2, porque o filme 2 é horroroso. O É, 1, foi o único Se que eu foi dormi. consertado, não é horroroso, o né? 1 é... Ah, e o 1 é legalzinho, Um é o 1 é bom, legal. o 3 é sensacional, O 3 é gente. muito bom. O 3 é absurdo Viu? de bom. Mas só existe Vingança o do 3, Sith. Ale. Por causa do 1 e 2. Deixa eu aproveitar e fazer uma tá pergunta bom. aqui. Se vai lançar Ah. o 10, o 11 e o 12, Pois é. os 7, 8 e 9 vão ser redimidos?
Não, só se você não tiver coisas tão ruins quanto. Não, se você tiver pior, eu não consigo- Se você for tiver um pior, Boba Fett, assim, vai de novo lá parecer na bom. frente, um Obi-Wan Jar Jar com, Binks. o Vai Power- ter- com os Jar Jar Power Binks é muito bom. Rangers de Não, da para. Não falem motinha. mal de Nossa, Jar é Jar verdade. Binks. Jar Jar Né? Binks é horroroso. Nossa. Ai, é, isso Se Pelo o não Jar amor Jar de Binks Deus. voltar é uma coisa boa. Pô, seria não, bom. O ator o Jar Jar Binks voltando. voltar Mas Jar Jar Binks, é não. bem mais legal do que Como assistir Boba um Fett. É, ele vai voltar como um Jedi. Aí, ó. Sif. Como é melhor. assim? Essa Como é a grande vilão. teoria. Vai Mas ser aí, o beleza. vilão. Aí você, então, começa Sim. a ter esse desejo. Pois é. aí? É. Começou com Star Wars. Aí eu li as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, Legal. que foi uma grande referência, assim. Teve um filme também que me marcou muito, eu não sei se vocês já viram, que foi Super 8. Nossa, Do sensacional. J.J. Sim, Abrams. sim. Gente, eu Muito assisti bom aquele aquele filme, filme. eu falei, É, é isso. Poucas obra coisas que o prima. J.J. Abrams consegue terminar bem. Pois é. Que é um Diga-se de filme passagem. único, né? Então não tem como, como errar. tem como tanto errar. assim. Tem outras coisas, mas... Ele é fechadinho, né? Bem, não, é um bem, filme muito Não, bom. O E final bem ele é meio inspirado estranho, em mas Steven, bem inspirado em Steven Não, o Spielberg, Steven né? Spielberg produz Sim. com ele o Não, filme. é. É coprodutor. É, então. Então o Steven Spielberg não adota entra o em coisas... J.J. Mas Ele o Spielberg adotou, não mas entra em coisa abandonou ruim. também. Entendeu? Ele adotou Depois ali, começou a dar errado, aí ele falou, viu, não falou assim, conheço, esse não- filho aí não Ah, é meu que não. chega uma para. hora Não que é você meu precisa filho comprar mesmo, não. cigarro, Ele né? abandonou o filho. Ele foi comprar cigarro no cinema. Mas aí essas obras me inspiraram, assim. A primeira coisa que eu escrevi era uma ficção científica, inclusive. Legal. Que tinha uma pegada ali bem forte de Star Wars, mas nunca completei. E aí, na adolescência, eu escrevi muita poesia. Pera, eu acabei... isso antes da adolescência? Você escreveu essa Com 12 ficção? não. É, Falou que era 12, 12 13. Mas Ah, foi legal. assim, nunca concluí, sabe? Eu tinha Certo. ideia, fiquei muitos anos com ela ali na cabeça. Aí, a partir dos 15, eu entrei na vibe das poesias. Legal. E aí eu saí um pouco da ficção e fui pra poesia. E fiquei uns bons anos ali, até os meus 17, mais ou menos. E aí depois, foi em 2020 que eu retornei um pouco pra isso da escrita. Porque dos meus 18 até os 20, mais ou menos, eu tava em missões. E aí eu fiquei um tempo na Jocum, não sei se vocês conhecem a Sim. Jocum. Amo. Fiquei um bom tempo na Jocum, fiquei 1 ano e 7 meses na Jocum. E foi uma época onde eu não escrevi nada. E eu ficava tipo, poxa, aquele sonho que eu tinha quando eu era criança, né? De ser escritora, de criar história. Será que é uma coisa que vai ficar por ali? E foi um tempo que Deus ministrou algumas coisas ao meu coração, mas eu não vi nada ganhando forma, sabe? E aí foi 2020, que foi a época da pandemia. E foi quando eu realmente sentei, eu falei assim, eu entendo que Deus não vai aparecer aqui na frente e falar, Sarah, é pra você escrever, não é. Mas eu tenho esse chamado no meu coração, né? Eu falei, eu vou tentar. Quem sabe o Senhor não fala comigo? Quem sabe o Senhor não invade a história? Que é uma coisa que eu orava, né? Tipo assim, eu vou dar o meu passo. Quem sabe o Senhor não me encontra nesse caminho, né? Porque eu sei que eu não vou ter a resposta se eu não tentar. E aí, em 2020, eu peguei pra escrever Escolha do Verão. Que é uma história muito especial pra mim, porque eu criei ela pro meu irmão dormir. Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, 15 para 16, assim. Meu irmão era bem mais novinho, ele amava ir dormir ouvindo história. E, como eu sempre quis ser escritora, era a minha oportunidade, né? Que legal. Então, eu contei pra ele, aí ele gostou. Aí, no dia seguinte, eu contei de novo. E acabou virando uma coisa conhecida lá em casa, sabe? Meu irmão, meus pais, eles sabem, a história do verão, a história do verão. E aí, na pandemia, eu falei assim, poxa, eu tô aqui, sem fazer nada, não sei como vai ser o ano que vem, se vamos ter um ano que vem. E eu queria tanto poder viver isso, né? Eu queria tanto poder escrever algo, dar forma a uma história. E aí, por isso, eu peguei essa ideia, que era a ideia da história do verão, e escrevi em 2020. Que legal. Pela graça do Senhor, assim, foi um tempo muito desafiador, mas eu acho que foi uma das minhas experiências mais especiais que eu vivi com Deus, foi o processo de escrever esse livro, porque era um tempo onde emocionalmente eu não tava bem, acho que quase ninguém tava bem, né? Período difícil. Foi um período muito difícil e era meio como um ato de fé pra mim sentar e escrever. Eu não queria, o meu emocional não tava legal, não sentia força pra fazer muita coisa, mas eu sentava e escrevia porque eu sabia que aquilo era a minha ação perante o Senhor, sabe? Se era aquilo que eu podia fazer, então eu ia fazer. E foi muito forte, assim, esse processo de escrita. E aí dele nasceu a Escolha do Verão. Que massa. E aí Deus abriu realmente um caminho inteiro para minha vida através desse livro, porque na época eu trabalhava numa agência de comunicação, trabalhava com filmagem, edição, e a ideia de ser escritora, né, de trabalhar com isso, ainda era um sonho distante.
E aí foi a partir desse livro que o Senhor foi abrindo uma estrada que antes nem tava nos meus planos, sabe? Assim, nos planos que a gente faz pro futuro. Eu nunca planejei essa estrada, nunca tive conhecimento dela. E o Senhor abriu ela ali, através desse livro. Aí, desde ele, eu não parei. Aí você publicou independentemente. Foi. Entendi. Eu escrevi em 2020. E uma curiosidade, olha só que legal, uma curiosidade, inclusive, conectada com esse episódio, é que as Escolhas Verão, a data de lançamento original independente, foi no dia 4 de maio. Olha só. Olha aí, no May the 4th. May the 4th. Exato. Nossa, você é muito nerd. Brinca. Mas você escolheu de propósito Total. a data? Então, não foi, porque Tá a vendo? Amazon, olha aí, Não ó. foi, Universo. mas quando ela viu a Pela data força. disponível, ela escolheu. É o famoso coincidência. É porque na Amazon eu lancei só em e-book, né? E a gente tem um período pra Amazon aceitar o e-book, entendeu? Então eu sabia que ia ser começo de maio, por causa que eu enviei lá e tudo. E aí caiu direitinho. Ah, que foi dia legal. 4. Legal. Mas Da aí hora. você então escreve num contexto de existiam ali algumas pessoas que você conhecia, que você já tinha contato que também escreviam algumas coisas, ou você simplesmente escreve, lança e tipo, alguém vai ler esse negócio aqui e vai dar certo. Total, foi isso. Foi tipo assim, alguém vai ler. Porque eu não tinha nenhum contato de escritores. Tipo assim, pra mim, o escritor era aquele negócio. Onde vivem, o que comem, como eles se porão se Difícil esconde, achar um né? escritor, né? Você é escritor, apareça. Exatamente. Queremos Pare parecer- de escrever um pouco. Comente, escreva. No Pegou o Jorge comentário. Mari. Se você escreva escreve nos no comentário aí um comentários. texto, sei lá. Pô, manda escreve igual. aí. Prova pra gente. Prova pra gente que você é bom. Não, brincando. E- Escreve um parágrafo. E era isso, assim, eu não conhecia, né? Não conhecia escritores. Então eu falei, qual que é o caminho? Através da internet, né? Qual que é o caminho que me direcionam? É lançar independente. E aí eu lancei. Nisso, eu fui fazendo muita amizade com outros autores independentes, que é um pouco da comunidade que a gente tem, que vocês viram lá na Ferfic. E aí, no final do ano, no final de 2021, eu tive uma oportunidade de ir pra Bienal do Rio. Que Com legal. um livro independente também, sabe? Assim. Não sei se é justo falar, Não. mas assim, porque eu sei que, por exemplo, a gente já começou projetos, assim, tem muita gente na internet também que começam muitas coisas, assim. Aí, quando a gente fala que você foi pra Bienal, a gente tá falando de vendas de quanto livro independente, se é justo falar, assim. Não, foi pouco. Eu tinha vendido. O que acontece? Eu lancei em e-book. E aí, foi um pouco aquela sensação de tipo assim, tá, e agora? O que a gente Qual que é o faz? próximo passo? né? E Que eu já agora? escrevi, eu fiz o trabalho, né? E agora? Como que eu consigo leitor, né? Como que eu faço as Sim. pessoas conhecerem a minha Interessarem, história? etc. Exato. Então, eu não sabia, não tinha um guia, né? Tipo assim, daqui você vai pra lá. E aí eu fiquei ali alguns meses, meio que nesse lugar de espera, esperando as pessoas, esperando a avaliação aparecer lá na aula. E aí eu lembro que teve acho que uns 4 meses depois, eu tinha tipo 18 avaliações do livro na Amazon. E eu falei, talvez fique por isso, né? Talvez eu continue aqui trabalhando e escrevendo por hobby. E aí começou a chegar pra mim alguns relatos, alguns feedbacks muito profundos, assim, de leitoras. Legal. Que isso é uma coisa que eu acho muito louco, assim, transcendente mesmo na escrita. Porque a forma que elas falavam pra mim, da experiência delas com o livro, era exatamente as mesmas sensações que eu passei escrevendo o Que livro. legal. E eu falei, poxa, isso passou de alguma forma pras páginas, sabe? Assim, Massa. aquele processo com o Senhor, aquela dor, aquela dificuldade. E aquilo me tocou profundamente. E eu falei, poxa, não é só um livro. Elas não falaram, nossa, amei a história, muito interessante, sabe? Muito criativo. Não, eram relatos profundos mesmo. Então aquilo me encorajou muito. E eu falei assim, foram 2 pessoas. E eu lembro até hoje quem foi, porque me marcou muito, né? E eu falei, então talvez o Senhor tenha um propósito, né, maior nisso. Essas 2 pessoas, você mantém contato com elas até hoje? Eu mantenho mais com uma, que é a Rebeca. Ela tava como autora da Ferfic ano passado. Que legal. legal. E eu legal. nunca esqueço. Eu falo assim, Rebeca, sua mensagem... E ela virou autora por causa de você? Ou ela já era e... Não era autora ainda na época. Que legal. Aham. E aí, eu, tipo assim, a gente sempre lembra, eu falo, poxa, Isso essa é mensagem massa, foi né? a minha primeira mensagem, sabe? Que eu recebi, que realmente me mostrou que o Senhor tinha um propósito, Que assim, legal. com a história. E aí aquilo me encorajou, e aí eu falei,
então tá, não vou desistir. Talvez dê certo. E aí eu tava num grupo de autoras independentes e a Bienal do Rio tava voltando em 2021. E aí elas falaram, olha, a gente tem uma oportunidade, né, de dividir um stand lá na Bienal do Rio. Você topa aí? E nessa época eu não tinha, você falou de quantidade de livro, né, eu não tinha vendido... eu acho que se eu vendi 100 livros, eu acho que foi isso, assim, independentes. E-books? Não, em físicos. Você já tinha Porque impresso ele, então. eu fiz o físico também. Aí você fez uma impressão e foi lá. Isso, eu fiz Caramba. um lançamento lá em BH, Tudo na... tudo independente. Sim. E aí eu fiz uma pré-venda, que é o que ajuda o... É o que paga, né? Exatamente. Tipo assim, o pessoal paga e aí eu peço Aí o você livro. pede o livro. Então foi a primeira pré-venda. Você tem noção como que a primeira pré-venda do autor independente é a que a gente mais investe, assim, tempo. No resto, a gente já tá tipo, eu quero minha história, pelo amor de Deus. Porque nessa, eu pesquisei o significado do nome de cada pessoa e fiz um cartãozinho, assim, ilustrado com o nome da pessoa e Que o significado do legal. nome atrás. Aí foi só isso. Que legal. Ó, se tem alguém olha aqui aí. vendo o episódio e você recebeu isso daí, cola aí uma foto. Imagina. Ou manda pra gente, a gente gostaria de ver. legal. Olha só, será que legal. alguém guardou? Não tem como colar foto no YouTube. Eu acho Pois que é. Eu fiquei É. imaginando Eles aqui. podiam Escrevendo, atualizar, então, não quis né? falar Pois Posta é. um vídeo no YouTube, cara. Viajando aqui. E aí Pode foi ser assim. que no futuro dê. Olha aí, eles vendo? atualizam, né? Mas aí foi assim, eu fui pra Bienal e foi assim, eu peguei, porque para um autor independente arcar com os custos da publicação é uma luta. É uma- Então, Sim. eu peguei dinheiro emprestado. Eu falo que eu peguei dinheiro emprestado da minha tia e do Nubank. Nubank era um pouco pior que a minha tia, então eu tinha que pagar, né? E aí eu pedi na época uma Coragem. quantidade. Coragem. Né? Corajosa. Foi, ela foi. não, total, porque eu pedi. Agora a gente fala que é coragem, né? Se tivesse dado errado é maluquice. É. É isso. E aí eu pedi 250 livros e eram 10 dias de Bienal. Caramba. E aí no primeiro dia eu vendi 8. Ah. Aí eu fui fazer a conta, eu falei, ué, não tá fechando essa conta, porque se eu vender 8 por dia, eu vendo 80. E eu Tem que ser preciso mais. vender tudo, né? Então, a Bienal foi, assim, um evento que me esticou completamente. Porque eu falei, poxa, eu cheguei aqui. Se eu creio que o Senhor tem um propósito, né, com esse chamado, e ele já me trouxe até aqui, que já era uma coisa tão improvável, ou eu abraço isso com tudo, ou eu fico aqui atrás do stand esperando as coisas acontecer, né? E aí eu comecei a rodar a Bienal, eu ia fantasiada, tinha minha espada, e eu ficava rodando a Bienal apresentando o livro para as pessoas, contando a história. E aí a pessoa vinha, ai, que legal essa fantasia, pode tirar uma foto? Aí eu, posso te contar a história do meu livro? E aí nisso, tinha gente que eu convencia, né? Vendia o livro pra pessoa do outro lado do pavilhão. Aí eu falava, então agora vão comigo lá pro meu stand. Aí eu fazia a pessoa caminhar a Bienal toda pra chegar no Nossa, stand. que legal. E aí vender o livro pra ela. Que legal. Bom E foi jeito assim- mineiro de ir levando as pessoas ali naquela Pois é, conversa exatamente. mineira. Sim. É, mas é porque é doido, né? A pessoa tá na Estratégia. Bienal. É. Livro é o que não Pois falta. é. Tem estratégia. E querendo ou não, assim, óbvio, a E gente ela entende tá que pra comprar livro, existe né? bom, o propósito de Deus e tudo Aham. isso, mas você precisa mostrar o seu livro pra pessoa, né? Sim. Total, Existe sim. o nosso trabalho de apresentar, certeza. porque senão a gente não Você pode precisa depois... fazer a propaganda. É, Sim. Eu gosto muito do o Huckmacher, ele fala isso, né? O artista, ele não pode ser só essa mente de produção artística, etc. Ele tem que ser um pouco Sim. empreendedor também, né? Ele tem que... É, e eu colocar acho que o arte que dele destaca pra- a Sara é isso, ela foi pra cima, sabe? e o lance da foi pra fantasia cima, também que ficou a Fefi. chama atenção também, né? Então já é um ponto de contato a pessoa querer tirar uma foto. Sim. Aí você já Exato. fala, tirou uma foto, o valor é o meu livro. Não, é meu marketing total. O valor é meu livro agora. Quanto que é a foto? Compra o livro. Compra o Compra livro. o Compra o livro. Exato. Mas disso aí da Bienal pra Fefi, como é que foi essa... Então, essa Bienal, eu falo que a ideia da Fifi que nasceu um pouco ali, porque estar na Bienal foi uma experiência que me marcou profundamente, assim. Toda essa ideia de eventos culturais, né? Por isso que eu amo tanto a Comic Con, essas Sim. coisas assim, porque eu realmente vejo que tem uma camada mais profunda ali, a gente tem pessoas que estão se unindo pelo amor à literatura, né? Pelo amor à cultura, às narrativas, isso sempre me pega. E aí eu amei a experiência.
tava morta de cansada, consegui vender os livros. Fiquei sem voz no final. Mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque eu tive contato com muitos cristãos, muitas famílias cristãs. Olha só. Que iam na Bienal, porque uma parte do público da Bienal sempre foi o público cristão. Sim. Mas que não vai só pra comprar livro religioso. Pelo contrário, vários outros livros. que consome, sabe, Literatura cultura, boa. literatura, exato. Então, eu tive essa experiência muito legal, assim, de encontrar com muitos cristãos que não sabiam que era ficção cristã. Teve os cristãos que já tiveram preconceito, né? Ficou tipo, misericórdia. Só falavam, soltavam misericórdia assim, saíam andando. Mas teve uma galera, assim, de famílias mesmo, que eu apresentei. Eu falei, conhece as Crônicas de Nárnia? Eles, conheço. Então, é isso. A gente quer fazer essa produção cultural onde o cristão, ele esteja ali no meio, né? A gente quer ter a nossa mesa na praça. A gente não quer ficar ali só boicotando o que tem sido feito. A gente quer produzir tem e que estar ocupar espaço. aqui, tendo um stand do lado do pessoal que não é cristão, né? E produzindo as nossas narrativas, as nossas histórias que vão carregar aí a bondade, verdade e beleza, né? Então, me marcou muito poder apresentar a ficção cristã para cristãos, inclusive, que não conheciam. E aí, acabou a Bienal. E é impressionante, assim, eu fiquei uma semana sonhando com ela. Porque quando a nossa mente acostuma, né? A gente fica assim, tem que vender livro, tem que ir no stand. Aí eu acordo, passou. E aí, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mas conseguiu vender? Consegui. A meta. Consegui, bati a meta. Pagou o Nubank, pessoal, gente. Paguei Pague no suas Nubank, contas. olha aí, Não ó. se Não se endividem. Ou se endivide e paga. Ou se divide e paga, Exato. Se você tiver um propósito também, né? Não vai se endividar pra comprar um Play 5. Aí eu tava vendendo Dá uma livro. dica aí pro jovem. Mas aí eu concluí a Bienal, consegui vender os livros. E foi naquele momento, inclusive, foi na Bienal, que eu tive uma experiência muito forte com o Senhor ali naqueles dias vendendo os livros. Porque eu entendi, eu comentei com vocês que eu vim de uma experiência missionária, né? E até aquele presente momento, eu ainda... Pra mim era muito, aquilo lá é missões. Aquilo que eu vivi ali com a Jocum é missões. Isso aqui é vida real, é uma coisa assim... Sabe, é que nem não sei se já viram Soul. Que Sim, tem sim. o negócio do peixe, né? Não, aquilo aí era o oceano, isso aqui é só água. E aí, na Bienal, eu realmente entendi que eu nunca havia saído, né, desse propósito, desse chamado para missões. Eu entendi que estar ali era um chamado missionário, que aquilo ali era o campo que o Senhor tinha me entregado. Tudo assim. é oceano, né? Tudo é oceano. Pois é. E aí foi ali que essa chave virou. E aí eu falei, poxa, isso aqui não é um hobby, isso aqui não é uma coisa só pessoal. Isso aqui é um propósito que o Senhor tem e Ele me colocou aqui. E eu acho que pra mim a adrenalina de poder viver algo que é sonhado pelo Senhor e não por você é tão gostoso. Porque, é o que eu sempre sinto na FEFIC, na Bienal, né? E eu falei assim, meu Deus, então é isso que eu quero fazer. Eu quero abraçar isso mesmo. Entendendo que não vem de mim, que isso é um compromisso, um movimento, um propósito que o Senhor tem, que o Senhor tá fazendo, né? E que Ele tá me convidando para participar. E aí eu saí da Bienal com esse entendimento, tipo assim, vou pegar, agora é sério, né? Eu entendi que isso aqui é o oceano, é onde o Senhor tem me chamado para estar. E aí eu falei, poxa, a gente podia unir, né, artistas cristãos que trabalham com isso, que sonham com isso, né, que sonham em ver a cultura ali, que sonham em realmente estar ali no âmbito da cultura, glorificando ao Senhor, né, trazendo de volta, assim, essa ideia original mesmo de que isso tudo foi criado para o Senhor. Se a gente tem a fonte inesgotável de inspiração, que é o nosso Criador, poxa, os nossos livros tinham que ser os livros com maior excelência, os nossos filmes tinham que ser os filmes mais criativos, mais disruptivos, aqueles que realmente, né, revolucionam, assim. E eu falei, poxa, eu quero juntar artistas, escritores que querem trabalhar com isso, que sonham. E aí, nisso surgiu os encontros. Então, a FEFIC começou com um encontro de escritores cristãos lá em BH. Isso, na época era BH, e aí você divulgou no Instagram. Isso, totalmente no Instagram. E você idealizou, você chamou, vamos fazer um encontro dessa galera. Eu coloquei um stories, assim, eu falei, gente, se você é escritor e é de BH, é cristão, me chama aqui. Foi assim.
E aí a gente teve, tipo assim, não tinha organizado nada. Eu falei, eu só quero encontrar com essas pessoas, só quero sentir que eu não tô sozinha, assim. Porque na Bienal também eu dividi o stand com outras amigas escritoras, Sim. né? Então, antes era só eu no meu computador. E ali era eu com minhas outros amigas que sim, também eram outro. irmãs, né? Isso em Cristo. 22, estamos falando de data, época de A Bienal 2022. foi em dezembro de 2021. E aí, esse primeiro café dos escritores foi em 2022. Ela Caramba. queria um Inklings pra ela. Pois é. fez E aí, uma- o Inglês cresceu. E agora o Inklings cresceu. olha só. Cresceu e virou, tipo... C.S. Lewis e Tolkien não foram visionários. A não Sara foram foi. A Sarah empreendedores. não foram empreendedores. A Sarah foi. Socorro. Mas aí, nesse primeiro café, eu falei com os meus... Compartilhando, né? Falei, gente, a experiência da Bienal foi tão gostosa, foi tão boa. Eu acho que a gente tem que... Vamos fazer uma feira aqui, uma coisa pequenininha, só pra vocês terem um pouco dessa experiência que eu tive. E foi ali que eu tive a ideia de fazer uma feira, tipo, no salão da minha igreja, que é uma igreja super pequena de bairro. A gente coloca umas mesas, coloca os livros ali, vende arte na praia, uma coisa bem... uma vibe, assim. Coloca os livros ali, divulga nos grupos, o pessoal vai. E aí surgiu, originalmente assim, a ideia da FEFIC. Aí eu tive uma amiga, que é a Lohana, ela é lá de BH. Eu compartilhei com ela e ela já era empreendedora, né? Eu era só artista, eu só queria, entendeu? Escrever meu livro. Eu só Tá aí queria meu escrever sonho, meu tá aí meu livro. sonho. Só que eu só tinha um sonho, não sabia, fazia a minha ideia de Um como papel e um executar. sonho. Exatamente. E aí ela falou: não, Sara, então se você vai fazer, faz uma pesquisa, vê se nunca teve um evento desse tipo e vamos fazer um negócio bonito, né? Não vamos fazer no talão da igreja, vamos fazer uma coisa profissional, a gente consegue um espaço melhor, te ajuda a conseguir. E ela foi uma ferramenta fundamental para a primeira edição, porque a gente fez num espaço lá em BH da Igreja Batista da Lagoinha, que era um galpão, assim, bem cara de Bienal, inclusive. Que legal. Bem bonito, bem cara de evento, né? E ajuda muito, né? Quando é um Ajuda. evento que tem um lugar A que é num estética evento. ajuda. Exato. Então aí as coisas encaminharam e pela graça do Senhor, assim, sem qualquer planejamento, estruturação profissional, né? A FEFIC aconteceu a primeira edição em 2022 Caramba. com 20 autores independentes. Não tinha nenhuma editora na época. legal. E aí, nesse processo, eu já tinha conhecido o pessoal da Thomas na Bienal de 2021. Então, eu já estava ali no processo de ser publicada por eles, né? Caminhando, assim. Você pôs o livro na mão deles ou eles se interessaram pelo seu Não, livro? eu que fui atrás. Tá certo. Fui atrás, fantasiada. Ih, Alexandre, O as coisas não César- acontecem assim não, filho. O César, inclusive, que gravou, né, um podcast com vocês, ele foi uma parte fundamental desse processo. E é uma coisa que uma história que a gente comenta até hoje, Que assim. legal. Porque eu conheci ele, né? E aí tava outra pessoa da Tolkien Talk. Harper junto com ele. E ele e a Karina foram uma gracinha comigo. Aí ele me apresentou pra essa outra pessoa. Que legal. E aí eu entreguei o livro. Eu falei, sou autora de fantasia e tudo. E o César já me conhecia do Instagram. Então ele foi uma pessoa que foi fundamental. Que Fundamental legal. mesmo. Que na legal. minha- É muito doido, assim, porque a gente fala até com música ou com arte, no termo geral, a gente utiliza muito o termo independente, Uhum. porque a gente é independente de grandes estruturas, assim. Uhum. Mas um conceito e algo que pelo menos eu tenho pensado bastante, é de que a gente acaba sendo artistas dependentes, né? Uhum. Porque a gente sempre acaba dependendo do outro, da Sim. ajuda, de pessoas que olham o nosso Total. projeto e falam Que assim, cara, eu acreditam, quero né? ajudar, acreditam Sim. na gente. E isso é muito bom, assim, porque você sempre percebe que você nunca tá sozinho, Total. né? Então, você contando essa história assim, eu fico vendo também, porque, pô, vão surgindo pessoas que você Sim. nem imaginava que vão surgindo, que vão te dando contatos, que vai te Aham. abençoando e você vai abençoando outros. Então, é um contexto que você não fica isolado, né? E no fim, a arte, ela acaba virando não só sua, mas dos outros também um pouco. Total. Claro que nós, que somos os autores, pensamos as histórias e colocamos elas no mundo. Agora, à medida que você coloca ela no mundo, ela acaba pertencendo um pouco ao cara que Com gosta disso certeza, também, sim. né? E é justo porque eu acho que o que eu vejo no movimento com a FEFIC, com alguns outros movimentos de música, etc. E principalmente quando você vai para cristãos que estão gostando desse tipo de coisa, principalmente na parte do entretenimento e cultura, a gente tem uma identificação tão grande que a gente também gostaria de ver isso indo pra frente. Total. Então, as pessoas que vão orbitando ao redor da história, elas se identificam tanto com aquilo vira parte delas também, que elas querem ver Sim. bem sucedido, né? Pois é, isso é muito bonito, né? Porque é isso, é algo que deixa de ser só seu, assim. Ele ganha um valor emocional para aquela pessoa e são Isso. elas que fazem ir pra frente, assim. São
muitas vezes são essas pessoas que são instrumento do Senhor para que a coisa caminhe, né? É você ter leitores que querem ver o seu livro lançado por uma editora. É você ter o pessoal que viaja, assim, quilômetros para vir na FEFIC para comprar livro. O pessoal que fica juntando dinheiro por meses, né? E para comprar os livros dos autores independentes, que vai fazendo a lista de livros, né? Vai colecionando, bonito. Vai conhecendo. E é interessante que a FEFIC mais recente que aconteceu em julho do ano passado, sim, ela foi uma FEFIC com muita gente. Né? Foi. Eu fiquei impressionado. Quantas pessoas passaram? Foi, você tem foram a conta? 11 mil pessoas. 11 mil pessoas. Você tem essa progressão? Porque de 2022 para 2024... Tipo assim, em 2022 você organiza então a primeira. E aí você contou com, assim, foram mais de 20 escritores independentes. Sim, e público, a gente teve uma média de 900 pessoas. Pô, bastante. Na primeira edição. Bastante, foi um dia e meio. E a gente teve uma média de 900 pessoas que passaram por lá. O que já foi bastante, legal, né? Um dia e meio é muita gente. Um dia e meio. É muita foi gente. Muito legal. Primeiro em BH, segundo em BH Isso, também. a segunda foi em BH. E aí a segunda, foram 3 dias de evento. Olha. E a gente teve 1.700 pessoas. Aí já cresceu, quase então, dobrou. Já cresceu. Foi a primeira vez que a gente teve leitores que foram de outros estados pra BH. Atrás dos autores. Isso é uma coisa que me impactou o autor muito. também vai divulgando. Ele divulga. Porque o autor que consegue ir na FEFIC, ele tá lá, eu vou ter um stand lá. Aí ele mesmo, pros dele, divulga e acaba agregando valor. E você percebe nos escritores também esse crescimento? Tipo assim, de uma FEFIC pra outra. Até na quantidade, ou até mesmo nas publicações. Sim, com certeza. A gente vê esse desenvolvimento deles como autores, né? Porque tem muita gente que chega na FEFIC, principalmente na área dos autores independentes, e eles estão começando, né? Eles estão bem no início. Mas eu gosto de abraçar e apoiar esse início, onde talvez a obra não esteja melhor, porque aquilo importa pro autor. Sim. E ele ter aquele espaço... Querendo ou não, ele fez, né? Tipo assim, ele pois trabalhou, saiu ali dele. Pode não estar bom. Sim. Uau. Ainda não. Mas não tá um arquivo perdido no computador há 10 anos. Né? Que é pior, né? É o famoso... ideias na mente, ela não existe. Você está querendo dizer alguma coisa. Ideias na mente não servem pra nada, né? Mas tem um fator aí também, que é um fator assim, quando a Sara fala que abraça quem tá chegando, você não sabe dos potenciais que ali estão. Você pode estar diante de alguém que vai explodir, vai né? Daqui a pouco vai ser uma referência. E é muito interessante porque esse contato com pequenos começos é muito importante. Gente que era grande e que honrou você até hoje é grato a essas pessoas. Sim, total. Você crescendo tem que ter esse mesmo olhar para os pequeninos, porque assim... porque esse olhar marca para quem tá começando, que é assim, poxa, ela me honrou, portanto, se acontecer, se virasse, porque assim, tem vários fatores que levam uma obra a ela acontecer, como você contou, e tantas coisas que de repente você viu, a impressão que dá é que você teve uma hora que você virou passageira da sua história. Sim. Deus foi conduzindo. Total, você fica... E você passageira. Como assim isso tudo tá acontecendo? Sim. Então, tem hora que essas coisas viram, né? E é importante quando Deus te coloca num outro lugar que agora é estimulando quem tá chegando, é ter esse cuidado de nunca perder esse olhar com quem chega, né? Exato. Ficar, cresceu, então agora a gente, né, não vai ter tanto autor independente, vai limitar. E eu falei, não pode, porque foi assim que o Senhor, né, me encontrou. É assim que todo mundo começa. É assim que todo mundo começa. Eu acho que uma boa relação com o entretenimento é sempre isso. Você dá espaço para autores independentes. Sim. Você não falou ainda dessa feira, mas eu vou falar porque eu sei que você gosta muito. E nós fomos nessa feira juntos. A CCXP, a Lê também foi com a gente. Ela é isso. Você tem as grandes ativações, você tem as grandes empresas, mas ainda assim, desde o início, e toda a Comic Con foi assim, né? As primeiras nos Estados Unidos, sempre dando espaço para o artista independente apresentar o seu trabalho. Isso é o mais legal. E isso talvez é o maior tesouro
Sim, da FEFIC. Você continua do mesmo jeito que era o que você sentiu, trouxe gente junto, caminhou com essas pessoas. Lógico que tem muitas outras coisas e isso é louvável, porque vai crescendo o gênero, vai divulgando, tem mais empresas, etc. Isso é ótimo para aquilo que a gente quer fazer, só que esse DNA ele nunca se perde. Pois é, exatamente, o cerne, né, assim. E de 2023 para 2024 a gente viu muito isso, esse crescimento. Inclusive, na última edição eu fiquei assustada. Não, é pra sair de 1.700 para 11 mil pessoas é muita coisa. E eu estava trabalhando, né, e me planejando ali para umas 5 mil, 6 mil pessoas. E quando veio aquela quantidade de gente, vocês viram como que tava sempre cheio, né? Eu fiquei, foi nessa virada também que aí você teve editoras e stands, tipo assim, por exemplo, que nesse teve algumas editoras também, né? Foi nessa virada do segundo pro terceiro do segundo pro terceiro. Entendi. Na segunda edição a gente teve 2 editoras somente. A gente teve a Thomas e a editora do Cristão, que é uma editora independente também. Mas aí quando mudou pra São Paulo, né? A feira veio pra São Paulo e a maioria das editoras estão aqui. E aí eu acho que isso mudou realmente o olhar. Sem contar que 2024 foi o ano da ficção cristã. A gente realmente viu isso. Já era uma previsão do mercado desde o início do ano. Só não foi o ano da ficção cristã pra você que não escreveu o seu livro. Olha aí, ó. E ficou com ele guardado, falando que um dia você iria lançar. Mais uma facada. Eu tô apontando pra cá, mas a vontade era apontar pra lá. Tô brincando. Calma, não sabemos. Tô brincando. Mas pô, que legal. É porque é é um famoso negócio, assim, que você falou que gostava muito de cinema e etc, assim. Sim. E fazer cinema é muito caro, né? Se você vai seguir a carreira de cinematografia, é muito caro. Somente no Brasil. E querendo ou não, escrever livro não é tão caro, né? Escrever livro é muito fácil. Todo mundo tem um Todo mundo tem um celular, gente. E se você tiver, tem a nota do... Total. E você pode só escrever. Sim. E trabalhar, né? Pra dar certo, assim, enfim. Mas é muito mais barato, né? E é muito mais fácil, assim. É um caminho muito legal de se iniciar. Talvez é o tipo de arte que é a mais democrática escrita. Eu acho. Acessível mesmo, acessível. Assim. Porque isso que você falou do cinema foi totalmente meu raciocínio. Assim, eu sempre quis trabalhar com cinema. Eu também. Você tem 2 caminhos, né? Ou você vai ou você dá errado. No caso... você muda a rota. Não, deu errado no cinema. Deu certo em outra coisa. Exatamente. É isso. Todo mundo começa falando, não, eu quis fazer cinema. E você vê que ela não faz cinema. Ela já teve uma desilusão em algum momento. Que ela falou, não é pra mim. É pra outra pessoa. Guitarrista que toca baixo. A gente continua. Mas foi total porque eu, inclusive nessa agência de comunicação que eu trabalhava, né? Eu cheguei a gravar, editar documentário. E aí eu falei assim, não, vou pegar firme. Eu tenho um amigo, eu vocês precisam trazer aqui, que ele é um diretor de cinema, ele é cristão, o Marco. Eu sei quem é, ele tava o Marco, eu conheço o Marco. Ele tava lá, eu falei com ele, eu fiz o curso com o Marco de cinema. Gente, Marco, seja convidado. Marco, maravilhoso. Não, Marco, e o sotaque do Marco é o melhor de todos. Isso é verdade. Ele é o melhor sotaque mineiro do mundo. Ele é. O Marco é. E ele foi uma pessoa aí que deu certo, né? Tem dado certo aí no cinema e tudo. Que legal. Mas e aí, eu teve uma época que eu tava mais inclinada e ele tava me orientando. Eu conheci ele na Jocum também, só pra deixar claro. Sério? Na Jocum Campinas. Olha aí, gente. Caramba. Tudo conectado. Eu já sou viajado, cara. Você não sabe da minha história, meu. E aí eu escrevi um roteiro, que ele leu, inclusive, que era um roteiro de um curta-metragem de ficção científica, que ganhou um festival nacional. Olha aí. Ganhou em 7º lugar de um festival nacional que teve na época da pandemia. Aí eu tive pitching, né? Que as reuniões pra tentar vender o roteiro, não vendi. E aí eu cheguei no momento que eu falei assim, olha, o cinema nacional, ele é aquela coisa muito focada na realidade, principalmente por causa do orçamento, né? O budget, essas coisas assim. E as minhas histórias são as mais viajadas possíveis. Falei, não tem como... Tem que ter orçamento. Tem que ter muito orçamento, entendeu? Tipo os Clãs da Lua. Eu falei, não tem como eu mudar a minha essência. Eu não vou querer escrever drama da vida real, umas coisas assim mais existencialistas, sabe? Umas coisas que não tem um elemento fantástico. Eu sou a pessoa da ficção especulativa, eu entendi isso. Eu falei, se o cinema não tem esse lugar pra mim agora, eu vou investir na literatura. E foi um pouco isso, assim, eu sonho muito em ver as minhas obras ainda no cinema, apesar de que aquele sonho
Sim. super alto, né? Mas eu sei que, tipo assim, a literatura foi o caminho que eu encontrei de poder contar as histórias que eu queria contar, sabe? As histórias que eu creio que eu sou chamada a contar e que no cinema seria assim... É bem mais difícil, né? É que demandam impossível, muitas né? mãos. Sim. Muito caro. É tudo Só muito toma caro. cuidado com o Zack Snyder, viu? Que ele pega o roteiro de brasileiro e transforma em filme, tá? Sério? Denúncia Como aqui. assim? Denúncia Eu em não primeira sabia. rodada. Eu não sabia dessa Ele fofoca. vai ser brasileiro. É um roteiro Não é de esse não. Recife. Rebel Moon. O roteiro do... É a lenda aí. Um capixaba Mas a história sempre não se cria. Mas o pessoal Não cria fala, o Zack né? Snyder, não. Mas o cara Defensor do Zack O cara Snyder. tá em busca de roteiro. Ele acha um aí... Não, os defensores não. Os O filmes cara dele são é horríveis. gigante. Eu odeio. Porque ele achou grandes roteiros, né? Daqueles filmes da Rebel Moon lá. Tão bom. Nossa. Ele estraga. Que legal. Uma coisa é ele estragar. Uma coisa é ele estragar. E ainda foi 2 filmes. Tanto roteiro bom no Você mundo. acha que- Você rouba esse? Mas aí Desculpa pra quem escreveu. uma coisa então. Aí você tá detonando, porque às vezes a obra lá no roteiro tá boa, ele foi lá e estragou. Mas se a pessoa Zack escreveu Snyder é e capaz de estragar lançou qualquer ao coisa. mundo, Ele coloca. ela pode ser Se criticada. fosse um Peregrino da Alvorada dirigido por Zack Snyder, a gente já tá Ele ia estragar. falando Com aqui em câmera câmera lenta. lenta. Então ele estraga essas coisas. Então, Coloca em câmera Tome lenta. cuidado, porque o Zack Snyder pode estragar o seu roteiro. tá, mas eu quero falar uma outra coisa aqui. Se eu ganhasse Peraí. dinheiro, tá bom. Eu te devo falar uma coisa aqui, assim, acho que uma coisa importante do que a Sara tá colocando aqui, pro peregrino que tá aqui, nos acompanhando nesse bate-papo, é uma questão que pra mim é muito forte em você, Sara. E eu acho que tem a ver, é um ponto de contato com quem nos acompanha, que é uma coisa chamada vocação. Muita gente vem nos assistir, vem ver o podcast desde a primeira temporada. Conversar com a gente. Ou conversar com a gente. Desde a primeira temporada, o Peregrino pegou muito nessa área das pessoas de ter uma galera... A gente tem vários grupos que assistem o Peregrino, mas tem um grupo que assiste o Peregrino que é um pessoal que está em busca ainda de um direcionamento para a vida naquilo que Deus o tem chamado. Sim. E ainda existe uma perspectiva de que questões da cultura, ficção, cinema, como o Japa colocou aqui, parece ainda uma coisa que é distante, sendo que esse Deus que distribui os dons, esse Espírito Santo que distribui de maneira multiforme dons e talentos, numa igreja que é tão vasta e uma geração que tem avançado aí, que tem tido acesso a tanta coisa boa, eu acredito que tem muita gente que de repente tem a centelha, sabe, aquela chama no coração ali de, poxa, eu gostaria de escrever. Seja ficção, escrever alguma coisa mais realista, escrever alguma coisa na área de conto, de quadrinhos. Mas é muito importante uma coisa que aconteceu com você, que é no momento da sua vida, porque você falou aqui, eu achei isso muito legal. Você estava lá no seu quarto, na pandemia, e tinha questões que te desanimavam, mas você precisou sobressair, você precisou vencer até mesmo alguma coisa do seu coração e colocar esse sonho de fato ali no papel, ou digitando, que seja. E olha aonde isso foi parar. Quando a menina Sara ali começou a escrever, né? A criança quase, ela sequer imaginava o que Deus estava preparando. Então, acho que para quem está nos acompanhando é muito importante o incentivo. A gente falou brincando aqui e tudo mais, mas é muito importante a pessoa, se ela tem a vocação, se ela tem ali uma centelha, tenta, a escolha, começa, né? Põe, tira do campo das ideias e coloca, né? Porque de repente tem muita coisa boa aí que tá guardada na mente e no coração. Começa, escreve. Aí você termina sua tese. Você quer uma motivaçãozinha, né? Escreve, essa altura, quando esse negócio tá no ar, eu estou na metade da minha tese de doutorado. Espero também sobre cultura de mestrado. Pop. Mas, espero ter acabado meu livro. Vamos lá, a gente precisa andar esse episódio. Tem uma coisa que eu tô esperando desde o começo. Que assim, nessa jornada do Peregrino da Alvorada, dessa temporada, cada um tem compartilhado um pouquinho do que pensa e faz, etc. Mas ao mesmo tempo nós estamos dando um objeto, porque nós temos essa caixa, você já sabe disso, você que já está vendo esse episódio, a gente vai deixar uma caixa enterrada 25 anos com objetos que cada um dos convidados estão trazendo aqui para deixar na nossa cápsula do tempo. Então vamos lá. Estamos mandando uma mensagem para o futuro, Sarinha. Uma mensagem de Arecibo fajuta, mas que vai ficar lá enterrada há 25 anos e se nós estivermos vivos até lá,
e o Apocalipse Fallout não tiver vindo, a gente vai abrir essa caixa. Legal. Fala aí o seu objeto, mostra pra gente conversar mais. Olha, eu trouxe um conto que eu escrevi, que é uma publicação independente. Olha só. Ó. Então, olha aí. Eu acho que tem um pouco disso, né? Tanto da materialização de um sonho ali, investido, né, por conta própria, assim, que é uma publicação independente. E é uma história, é um conto que chama O Fim de Todas as Marcas. Ele é uma releitura da história de Cristo, mas num ambiente de ficção científica. Então, é a história de um planeta onde cada delito, cada erro, cada pecado de uma pessoa se torna uma marca na pele por causa de uma maldição que eles têm com o sol. E aí, se uma pessoa fizer qualquer coisa, aquilo vai se tornar uma marca visível. E aí, qualquer pessoa pode olhar pra você e falar, olha só, você fez tal coisa, hein? Você pecou isso, você fez aquilo. E é um planeta que tá totalmente em caos, em colapso por causa disso, né? Os ricos, eles se cobrem com tecidos e os pobres, eles são ali condenados pelas marcas que todos carregam. Até que um dia surge entre as ruas um boato de um homem totalmente sem marcas. O primeiro homem em toda a história daquele planeta a não ter uma marca sequer. Então, é uma história muito especial pra mim, assim. É uma história curtinha, até porque eu acho ela muito desafiadora de como fazer disso um livro, né? Como fazer isso uma história maior. Então, não sei, quem sabe daqui a 25 anos, quando abrir. Isso? Quando abrir, a gente vai ficar assim, olha, tem um livro. O Não Marcado. É um bom nome de um vilão do D&D. Um bom nome. Que legal. Pois é. Sensacional. Você publicou esse livro quando? Ano passado. Ano passado? Foi na FEFIC? Não, ano retrasado. 2023. 23. Na FEFIC ele tava lá, Foi. né? Acho que essa versão ali, isso, ele é o nessa da FEFIC. versão. Que legal. Você escreveu um recadinho aí, né? Escrevi um recadinho. Sim, isso é importante. Pra quem for abrir no futuro, vai ler. Pois que legal. Muito bom. E aí eu não sei o que eu faço ainda com essa história. Quem sabe daqui a 25 anos. Tem história Faz animação. Anos, hein? É verdade. Eu tinha vontade de fazer um quadrinho. Hein? Quadrinho também é legal. Assim. Quando a gente for vender nosso quadrinho, você vai ter que se fantasiar de robô. E você de e macaco. Eu de macaco. É isso aí. Na Comic Con. Pois é. Seria muito legal. Fica aí a spoiler. Olha aí. Pode não ser um spoiler, ou sim. E aí não, vai ser. Independente da data que a gente lançar, vai ser, porque não vai ter lançado ainda. É verdade, a gente tá longe. Então estamos longe, a agenda ela não é um negócio que tá favorecendo agora. Mas... A agenda é uma coisa complicada. Muito bom, Mas garoto. que legal, muito massa. Mas uma vez que agendas são coisas complicadas e que nós o tempo todo estamos escolhendo o que fazer com as classes que nos são desafiadas a termos. Que poético. Eu tenho um jogo pra você. Ai, meu Deus. Pois é. Olha eu estou aqui com um livro do D&D, mas ele é uma grande mentira, porque eu só tô segurando por causa do celular. Mas nas diferentes classes do mundo, nós temos provérbios. Temos coisas que as pessoas falam e a gente pode ficar assim, nossa, mas isto é um provérbio de um filósofo ou isso é um trecho de uma música? E a brincadeira é o seguinte, Sara, você vai ter que me dizer se o trecho que eu falar, ele é uma frase do C.S. Lewis ou é um trecho de uma música da Taylor Swift. Tá. Tá bom? Fácil, tudo. Eu vou... olha lá, contando vantagem antes do tempo. O orgulho precede a queda. Eu vou ler ela numa tradução livre do português. Pode ser uma paráfrase. Tudo bem. E depois eu posso ler no original em inglês. Tá bom. Para você tirar a dúvida. Beleza. Tá? Então, a primeira. Vamos lá. O provérbio você traduziu do hebraico também, assim? Tradução livre do hebraico? Ou você só copiou da N-A? N-A-A-G, Guilherme. Entendi, Guilherme. Você não tem uma alma. Você é uma alma. Você tem um corpo. C.S. Lewis ou Taylor Swift? C.S. Lewis. C.S. Lewis? Vocês também acham isso? Taylor Swift. O quê? É que ele sempre fala isso. Se você falar, foi o Mickey Mouse, ele vai falar, Patel. Eu sou do contra. C.S. Lewis. C.S. Lewis. Tá certo. You don't have a soul, you are a soul, you have a body. Isso é no Screwtape Letters, que é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Maravilhoso. Segunda. Tá. Deixa eu lhe responder primeiro. A próxima, você? Isso. O coração é uma flecha. Taylor Swift.
Pois é. Segue. Deixa eu falar. O coração é uma flecha. Precisa de pontaria para encontrar verdadeiramente o seu alvo. Ó. Peraí. Taylor. Taylor? Folklore. Claro que é Taylor. Taylor? É o álbum Folklore. Será? Tá. Lê em inglês. Não. Mas essa foi a regra do jogo. Se precisar tirar dúvida, eu leio em inglês. Igual no show do milhão, recurso dos universitários é escasso, não é assim? Mas enfim. Você quer usar esse recurso? Tem certeza disso? The heart is an arrow. It demands aim to land true. É Taylor. Essa conjugação dessa frase final É Taylor Swift. Não tem como. The Archer. Obviamente ainda. É do Folklore esse som? E agora, não. hein? Aí eu errou. É Lover. Lover. Olha lá, eu não sei nada de Taylor Swift, eu tô reproduzindo aqui. Eu tô lendo. Olha só o próximo. Nós precisamos sempre tentar a não temer o próximo dia. Ele já está escrito. Taylor. Raul Seixas. Taylor Swift. Not available. Deixa eu ver. C.S. Lewis. Taylor Swift. Eu vou ir no C.S. Lewis, mas eu não tenho certeza. C.S. Lewis? Taylor Swift, uma música chamada Daylight. Gente, essa frase era tão melosa que, assim, C.S. Lewis, ele não é tão... Entendi. Tão obvious. Nossa, que coisa. Também, para. C.S. Lewis é óbvio. Você também, falaria. Também. Deixa disso. Tá bom, vamos lá então. Nós somos o que nós acreditamos que somos. Deixa a Sarah responder. Vocês esperem. Não. Calma. Eu não sei. Porque eu acho que tem cara de Taylor Swift, mas às vezes pode ser. Pode ser o C.S. Lewis, assim. Repete a frase. C.S. Lewis. Nós somos o que nós acreditamos que somos. Tem que colocar em inglês, né? We are. We are what we believe we are. Taylor. We are what we believe we are. Taylor? Taylor Swift. Não, mas eu acho que é o C.S. Lewis, mas eu tô... Taylor. Calma. Querido ouvinte, telespectador. Eu vou de Lewis. Só o Japa está certo. C.S. Lewis. Eu vou de Lewis. Tava quase. Até termos rostos. Till we have faces. Faz parte do conto dele. O último livro lá, hein? Pois é. Deixa eu ver aqui agora uma boa. Separei um monte. 100% de aproveitamento, viu? Eu acho que você acertou todas. Sim. Não. Acertei todas. 100% de aproveitamento. Olha só essa. Sou um conhecedor de Lewis ou de Taylor Swift? Fica a dúvida. Fica o questionamento. Isso aí é a pergunta pro ouvinte colocar no comentário. Olha agora. Não importa o que é que a pessoa foi quando nasceu, mas o que ela se tornará quando crescer. Se vocês quiserem, eu leio em inglês. Posso ler em inglês? Pode falar. Não, lê em inglês. Posso ler em inglês? It matters not what someone is born, but what they grow to be. Taylor. C.S. Lewis. Eu acho que é o Lewis também. Taylor. E aí? Nenhum dos dois é uma pegadinha, isso aqui era Harry Potter. Eu ia falar Mestre Yoda. É do Harry Potter isso. Dumbledore. Se alguém falasse J.K. Rowling. E agora? A dor foi o céu. Projeto Sola. Taylor. Tem certeza? A dor foi o céu. A dor foi o céu. Taylor. Nossa, isso é muito Taylor. Em inglês é The pain was heaven. Taylor. Taylor. Taylor Swift. Cruel Summer. Glória a Deus. Glória a Deus, Taylor Swift. E agora? Não há um investimento seguro. Amar é ser vulnerável. Para, né? Olha lá. Ela leu o C.S. Lewis, de fato. Vocês ficaram com cara de dúvida. Não, pô. Quatro amores. A primeira frase é o do C.S. Lewis. Amar é ser vulnerável. E esse daqui? Nós somos espelhos. Refletindo o que nós percebemos. Ou vivenciamos.
Você que traduziu aí. Hã? Taylor, eu acho. Tá 5 sem responder já. Não, eu tô acertando um monte aí. Assim, já desistiu já. O cara já desistiu, errou tudo. Acertei, é que precisava acertar. Eu acho que é Taylor também. Taylor Swift, Mirror Ball. Ai, sabia. We are mirrors, reflecting what we perceive. Olha aí. Pô, a Taylor podia escrever um livro teológico. Podia escrever alguma coisa, né? Um livro teológico. 2 últimas, vamos ver, hein? Ó, tamo indo, hein? Eu estou apaixonado com o fato de que o amor é uma escolha, não uma emoção. C.S. Lewis. Taylor? C.S. Lewis. Cristianismo por simples. Eu estou apaixonado. Irmão, deixa eu falar um negócio. Eu estou apaixonado. C.S. Lewis tá muito... Tava ali na frase. Pelo amor de Deus. C.S. Lewis tá muito existencialista. O Gui seria traduzir livre, apaixonada. Foi um erro. Com certeza. Foi um erro de tradução. Eu tô traduzindo como você traduz. E essa última aqui, talvez é mais fácil. Mas vamos lá pra eu ir pra última parte do episódio. Coragem, querido coração. Ai, Luiz, né, cara? Essa é fácil. Pô, essa é fácil. Essa era a frase que eu tinha do meu caderno, na capa do meu caderno, assim, aos 14 anos. Ai, que legal. Pô, o melhor que eu acho que eu li época. 2 livros do Luiz na vida foi muito. Sério? Eu ouvi mais álbum da Taylor Swift do que eu li o Lewis. Pois é, não é à toa que você acertou. Qual é a crônica de Narnia preferida? Nossa, achei que você ia perguntar qual era a música da Taylor preferida. Mas pode perguntar. Pode perguntar também. Preferida, não sei. Eu tenho uma que chama The Best Day, que é muito bonitinha. Da Taylor? É, que não é famosa. Achei que ela falou. Que crônica é Eu essa? fiquei The Best Day. Thomas Nelson publicou. É um conto escondido do Lewis. Não, eu vou falar Cardigan, que é mais famosa. Cardigan. E das crônicas de Nárnia é O Cavalo e Seu Menino. Sempre Que legal. O Cavalo e Seu Menino é muito bom. Ai, que não bom. é o Eu já preferido. tava Eu até chorei Não é o esperando a preferido. reação. Porque tem gente que não gosta. Que isso, eu chorei É sensacional. muito. A cena do cavalo, do leão. Nossa. Do Leão. Não, esse negócio, fazer um comentário com porque esse livro, ele marcou, assim, a minha vida profundamente. E eu sempre, quando eu vou falar, tipo, sobre o porquê, né, escrever fantasia e tudo, e pra pré-adolescentes, eu sempre uso como exemplo esse livro, porque essa cena de que era tudo um leão, não vou explicar, mas você leu. Tem, quando a gente entende que sempre foi um leão, né? Foi uma época da minha vida, da minha pré-adolescência, tipo, eu tinha uns 11 anos. E eu não entendia sobre a justiça de Deus. Tipo assim, eu não entendia o livro de Jó, sabe? Era aquela coisa que eu não gostava. E eu ficava, gente, não, como que Deus pode ser bom e justo ao mesmo tempo? E eu li esse livro e eu entendi. Assim, eu li O Cavalo e Seu Menino e eu falei, tá bom, senhor, agora eu entendo. Muito bom, respeito, mas é um filler, né? Ai, para, mas ele é um filler. Mas ele é um filler bom, melhor. porque... Bom, ele é um filler que, tipo assim, você tem história superou lá. as expectativas. Aí tem o Cavalo Não, mas que tem é um uma negócio cena assim. legal que aparece os reis, os 4 reis. Tá bom, É um spin-off. Pessoal, Mas é um assim, spin-off que pra ficou ele melhor. tem que Pra ser ele está bom. concordando tudo bem. comigo que é um filler. Pra ele lê Ruth e fala a mesma coisa. Ele está Ruth fala, concordando que é um filler. spin-off. Quem Não entende C.S. Lewis? Não acontece em Israel, Gente, spin-off. pessoal que leu C.S. Lewis sabe que aquilo ali é um filler. Muito bem escrito, mas é um C.S. filler. E falou que é um melhor filler? do que alguma das... C.S. Lewis falou que é um filler? Talvez melhor que ali a cadeira de prata. Também. Não, Não, como não assim? mexa com a Não, cadeira ele- de prata. tá. Só pra É porque a provocar cadeira de ele. prata é meu segundo preferido. Só pra provocar entendeu? ele. Muito bom cadeira de prata. É, a Ele é cadeira de apaixonado prata Pô, eu não Prata. concordo que é um filler, é não, desculpa. sensacional. Eu acho que são também as não, é uma duas crônica. melhores, assim, não sei. O autor falou que é um filler? Não. Então pronto, Então você não é um dizer filler. que é um filler é você querer sobrepujar a intenção do autor. Tá bom, então. Ih, Você tem ó. lido Jacques Derrida? Você está Não. para além da interpretação? Vamos ver. Liga pra ler, corrige ele, por favor. Ai. Sara, é o seguinte, talvez você queira divulgar alguma coisa e falar sobre... Acho que é interessante talvez você falar sobre a FEFIC, falar sobre seus livros, como a pessoa pode seguir você nas redes sociais, seguir a própria FEFIC, ter acesso aos seus livros e tudo mais. Fala aí com o pessoal antes da gente se despedir. Beleza. O meu Instagram, gente, é Sara Guzella. Então é Sara sem H e Guzella com S e 2 L's. E vou incentivar vocês a conhecerem os meus livros, né? A gente tem A Escolha do Verão, que é esse aqui. Deixa eu mostrar. Pega aí, pra... Ale.
Thank you. A gente tem A Escolha do Verão, que foi meu primeiro livro. É uma fantasia infanto-juvenil. Se você gosta ali das Crônicas de Nárnia. Se você gosta de O Cavalo e Seu Menino, inclusive. Não sei se você pegou, mas eu tenho um meio que... Agora que você tá falando... Agora que você falou... Assim, que eu gosto de fazer... Que em cada livro dessa série, vão ser 4 livros, eu homenageio um livro das Crônicas de Nárnia. Olha que legal. Colocando como título de capítulo. E aí, nesse aqui, o livro, né, que aparece o título é O Cavalo e Seu Menino. Tem o Ale não vai gostar. Não, eu não falei que não gosta do Cavalo e Seu Menino. A homenagem é ótima, mas o Ale... Eu só peguei e falei que da construção... O Ale achou que esse livro é um filler também. Não. E aí tem esse capítulo, e aí no segundo, que eu acredito que talvez já esteja lançado. Então, eu vou falar o nome aí, porque já vai ter lançado, é A Esperança da Primavera, que aí vocês podem procurar também a continuação desse. Os dois são uma série, né? Então, fantasia infanto-juvenil. Mas é uma fantasia bem épica, assim, pra quem gosta de Senhor dos Anéis, Isso, né? Tem muitos elementos de cultura, aparece grandes tradições, uma grande história que tem por detrás, é bem legal. Uma coisa bem destrinchada, e o Gui já leu. É isso mesmo, gostei muito. Ai, fico feliz. Então, fica aí a dica. E eu tenho a minha ficção científica, o meu space opera, que foi totalmente inspirado em Star Wars, assim, bem inspirado, que é Os Clãs da Lua. Os Clãs da Lua é uma releitura do livro de Êxodo na Bíblia, mas começou com uma pergunta, né? Tipo assim, nossa, e se o Velho Testamento se passasse no espaço? Então, na história, a humanidade, ela tá escravizada na Lua, assim como os israelitas foram escravizados no Egito. Então, eu pego toda essa ideia, né, de um povo escravizado, aguardando pela promessa de retornar para casa. Que legal. De retornar pro seu planeta natal, que é a Terra. E aí, a forma que eu represento Deus na história é através da gravidade, que é a força que segura todos os planetas no lugar e rege o universo. Então, é um livro muito especial para mim também. Ele é um livro único. Então, vocês não vão sofrer. Esse aqui eu faço as pessoas sofrerem bastante, assim, mas eu, como leitor, eu gosto de sofrer. Se você gosta de sofrer, né? Se você não tem um livro que você aguarda há mais de 10 anos, você não tá no universo da leitura. Fantasia. Você é um leitor de fantasia, porque assim, estamos aí, né? É normal. Patrick Roberts. Portões de pedra, apareça. Então, esse aqui vai ter um pouco desse sofrimento a mais, e esse aqui é um livro único, pra vocês conhecerem. Você adapta a abertura do Mar Vermelho? O quê? Você faz uma adaptação da abertura do Mar Vermelho? Faz essa releitura? Você falou que é uma inspiração. Não do abertura. O que eu adapto mais é uma releitura da história de Moisés. Entendi. Então, a gente tem ali a figura de Moisés, Ramsés, só que de outra forma. Legal. Você pega o conceito diferente. E aplica ele no... Pois é. Tá. Entendeu? É uma inspiração, né? Você não vai fazer, tipo assim, a mesma estrutura, só que não é uma analogia replicada. Sim, é uma tipologia da é uma história. inspiração. Inspiração pra história. Legal. Assim. Bem legal. Tolkien bateria palmas. Espero. Acho que Esse livro talvez nem tanto. Não, eu acho que o Tolkien ia achar um pouquinho demais. Será? É assim que a gente mede as pessoas. E tem espaço para escritas igual a do Tolkien no universo da ficção cristã? Eu acho que sim, com certeza. O universo da ficção cristã, ele é uma coisa que a gente não consegue ainda falar o que é e o que não é 100%, sabe? Porque a gente sempre teve, a verdade é essa, a gente sempre teve autores cristãos publicando coisas e criando obras que refletem ali a fé deles em algum nível, né? E aí, nos últimos 3 anos, é que a ficção cristã, ela realmente tem se entendido como uma fatia de mercado. O que é muito importante é o chamar ficção cristã, né? Que eu já tive gente que questiona, fala, é um cristão que cria, sim. Mas a ficção cristã agora, ela faz parte do mercado editorial brasileiro. Então, é uma fatia do mercado boa, né? É uma fatia do mercado, literalmente. Dentro da categorização mercadológica, é importante se distinguir essas coisas. Exato, porque é uma coisa que tem crescido. Ganhou espaço, né? Ganhou tem muita gente. Ganhou um espaço muito bom. Na Bienal do livro de 2024, a gente teve um painel na Bienal mesmo. Que legal. Você expôs lá, né? Expus. Eu mediei o painel no palco da Bienal, assim, falando de ficção cristã. Então, mas o legal dela é isso, ela é muito ampla. A gente tem terror cristão, a gente tem romance, que já é aquela coisa, né, mais
que a gente tem um pouco mais de familiaridade. A gente tem a fantasia, que já é uma coisa muito mais implícita. Então a gente tem, eu acho que tem muito espaço, com certeza. A ideia e a intenção é que cresça mais, Vamos ter que lançar e se desenvolva nossas mais. coisas na FEFIC. Sarinha, olha aí, deste ano, Gui. Isso. Sarinha, corra. Daqui a pouco. Quer Tá chegar pronto, onde? Onde quando você pensa assim? Sim. Nessa altura já tá pronto. Nessa altura que a pessoa tá ouvindo, tá Olha, pronto. Já está pronto. Ele fez uma pergunta difícil aí, ó, mas eu sou uma pessoa muito sonhadora. Então, eu acho que eu sempre vou ter o próximo passo, sabe? O próximo sonho, assim. Eu acho que o que eu sonho em ver, né, e viver é chegar no cinema. É ver isso que a gente tá vivendo na literatura, que realmente é um movimento, assim, que pra mim, eu tenho a convicção mesmo, é o Senhor que tem feito, tem aberto as portas, preparado esse tempo, né, pra que a gente vivesse um tempo como esse, assim. Podia ter sido a geração passada, podia ter sido a geração futura, a geração dos nossos filhos, mas aprovei o Senhor que está acontecendo agora. E eu tenho um grande sonho de ver isso chegando no audiovisual também, de alguma forma. Legal. Então, Muito bom. é pra lá. E vou aproveitar que os meninos falaram aí, ó, que então vocês têm que lançar a HQ na FEFIC, que vai acontecer. Agora é um compromisso, cara. Tá gravado. Tá gravado. Pra posteridade. Tem que lançar. Entendeu? FEFIC é em julho, né? Então tá chegando aí. Bom, da meia-noite às 6, né? Da meia-noite às 6 Exatamente. meses. Pra que dormir? Não se faz nada. Dá pra mudar aí. E aí a FEFIC, vou deixar o convite também pra vocês da FEFIC, né? A FEFIC, ela é Feira de Ficção Cristã e Cultura. Então, o nosso coração é a ficção cristã, mas a gente se propõe a abraçar também artistas cristãos no geral, que tem esse chamado para a área das artes e trabalhar um pouco cinema, quadrinhos, são duas coisas que eu tenho no meu coração aí de ir trazendo cada vez mais para a feira, né? Ela é o coração de todo esse projeto. Vocês que foram, acho que vocês podem falar, essa experiência é muito única, né? É muito especial o que Deus faz ali naqueles dias. Porque realmente nós só somos instrumentos, né? O que eu sinto é isso. Eu perdi o controle total da minha história e eu sou personagem nela, mesmo vendo aquilo que o Senhor tem feito. E a FEFIC é um desses capítulos mais belos que eu tenho o privilégio de viver. Então, se você gosta de história, se você gosta de livros, se você gosta de ficção científica, fantasia, romance, se você gosta de ler, se você gosta de filme, fica aí o convite para você estar com a gente na FEFIC, que vai acontecer em julho. E além da feira também, a gente tem alguns outros projetos na FEFIC, que a gente tem os encontros de ficção cristã, que são encontros que acontecem geralmente a cada 2 meses em diferentes capitais do Brasil, para que a gente continue unindo, né, essa comunidade de nerds cristãos, gente, de leitores, apreciadores de boa cultura e de narrativas. A gente tem o Retiro FEFIC também, que é um retiro de capacitação para escritores de ficção cristã. Então, artistas que querem trabalhar, né, que querem se profissionalizar, a gente tem esse retiro que são 3 dias e é focado realmente nisso. A gente traz diferentes profissionais, editores, né, editores de grandes editoras para estarem lá falando com a gente, autores, e é bem legal. Então, ele sempre acontece aí todo ano. A gente tem o FEFIC Day, que é a nossa experiência online. É um pouco da programação, um pouco da experiência da FEFIC ali no âmbito online, onde a gente quer promover também a ficção cristã e as boas histórias, mas se você pode tirar uma coisa, né, um único pedido, um único convite meu daqui é para estar conosco na FEFIC, é para conhecer, né, a experiência. Tá lá, o que é esse segue negócio? ela no Instagram, né? É importante, aí você não perde, acho que nenhuma informação também. Isso. Total. E vai estar sempre antenado. E eu acho que é interessante isso, esse movimento de comunidade, né? De você ter um grupo de pessoas ali que se interessam pelas mesmas coisas, que consomem as mesmas coisas e que aí também inspiram uns aos outros a produzir novas coisas. Eu acho que isso é o mais legal. Assim. Total. E mais conteúdo sendo produzido nisso. Também, né? Isso é muito legal. É isso muito aí. bom. Isso aí. É muito bom. Sara, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A marca do nosso tempo acabou. Chegamos no fim da marca. O fim de eu tô aqui, marcas. fim de todas as Olha, marcas.
Será que terá o episódio não marcado? O episódio não marcado, um episódio secreto. Se você clicar, apertar tal. Sara, obrigado, viu? É um prazer conversar com você. Sempre é muito bom ouvir você, a paixão que você tem pela ficção, a escrever histórias e também cativar os corações. Isso é muito bom. E também a capacidade de organizar outros que façam a mesma coisa, né? Isso é louvável. Que Deus te abençoe e também possa te dar cada vez mais criatividade para continuar nesse caminho que tem abençoado tanta gente e me abençoado a gente também, como parte aí da FEFIC, como colaboradores e como pessoas que estão acompanhando aí o que acontece com a sua vida e com a vida de tantos outros autores, tá bom? Ale, Japa, obrigado mais uma vez. É nóis. Estamos aí, Tamo você juntos. Que nos viu, muito obrigado. Siga o Peregrino da Alvorada aqui, ó, nesse canal no YouTube. Se inscreva, ativa o seu sininho. Toda semana tem coisa nova. Então tem drops, tem episódios como esse, tem outros materiais. Então siga aí a gente, que tem muita novidade vindo por aí. E com certeza continue acompanhando. Não esquece que também nós estaremos lá na FEFIC apresentando mais uma vez. Estaremos lá presentes, cobrindo toda a feira lá para apresentar para você aqui mais um episódio falando aí como tá a feira. Deus abençoe, Sara. Muito obrigado. Obrigada. Até. Muito feliz de estar aqui com vocês. Valeu. Um abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Vai na FEFIC.